Olá, amigos do DataCast. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Sou Gabriel, como já bem conhecem. E hoje estamos aqui com Ramon, professor de matemática. Vou pedir para ele se apresentar rapidinho para a gente, para falar sobre o projeto dele. Só para entrar em contexto, nós estamos na Feira de Ciência do Zé Tavares, que é o assunto sobre saúde mental. Você poderia falar um pouco sobre você? Boa tarde, galera, telespectadores, né, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Como nosso amigo bem disse, eu sou professor de matemática. Estou aqui no José Tavares faz cerca de 2 anos, entrei aqui em 2022, né? Estamos aí participando do projeto que envolve um tema tão evidente, tão presente na sociedade, né? Que é a saúde mental. E já vou começar um pouco clichê, mas já vou perguntar. Qual é a importância da gente ter esse assunto sobre saúde mental, fazer projetos sobre isso? Qual é a sua magnitude de importância, assim? Rapaz, a importância, ela é fundamental, porque é um tema, além de ser evidente, é uma coisa que está fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Hoje, tudo na nossa vida, a gente precisa ter um bom equilíbrio mental, uma boa saúde mental, né, em todos os sentidos, e se envolve uma série de fatores, né? Fatores, enfim, trabalho, escola, tudo relacionado ao nosso dia a dia. Tudo envolve a saúde mental. E a gente hoje, para ter um bom equilíbrio na vida, em todos os sentidos, a gente tem que ter uma boa saúde mental. Então, a importância da saúde mental para as nossas vidas é fundamental, né? Porque nós só fazemos tudo se nós tivermos uma boa saúde mental. Exato. Não é? E o seu projeto é com o 2º ano, ele aborda a saúde mental com a matemática? Sim. O nosso projeto, né, ele envolve uma das coisas que eu achei interessante quando foi proposto na escola, o que eu poderia trabalhar dentro da matemática o tema de saúde mental, né? Então a gente pensou, né, eu juntamente com o professor Wagner, né, nós nos reunimos, selecionamos alguns alunos do 2º ano, tanto da manhã como da tarde, né, e pensamos em trabalhar a estatística. Então, de que forma nós poderíamos fazer? Então, inicialmente, nós dividimos a turma em grupos. Para cada grupo foi dividido uma tabela. Essa tabela foi feita para se coletar os dados, né? Então, em relação ao quê? Se a pessoa tem uma vida agitada, se a pessoa tem algum tipo de comorbidade, se a pessoa toma algum remédio, seja ansiolítico, seja antidepressivo, se a pessoa mora na zona rural, se a pessoa mora na zona urbana. Então, foram feitas a pesquisa com algumas pessoas de uma determinada localidade. E aí eu deixei aberto. Eles poderiam pesquisar tanto pessoas da comunidade próximas deles, como parentes, né? E aí, dentro disso, nós coletamos os dados e, em cima disso, nós fizemos os gráficos para posteriormente ser expostos, né? E eu acredito que eles também se envolveram no projeto e foi de grande importância, né? Está sendo, na verdade. E eu acho muito interessante porque quando a gente começa a englobar, por exemplo, assuntos que alguns, né, não vamos dizer todos, a maioria, mas alguns alunos não gostam. Por exemplo, matemática. Eu mesmo não aprendi até hoje estatística. É verdade. Eu tô um pouquinho... Então, o professor chegar e participar, fazer isso é realmente muito interessante. Eu queria entender como chegou essa ideia de fazer com a estatística, principalmente, na verdade, outra pergunta que veio aqui. Como o senhor teve o desejo de ser professor de matemática? Da onde veio, né, esse desejo, essa vocação? Mas interessante essa pergunta, né? Mas é o seguinte, na verdade, como muitos aqui já sabem, eu lá no início, antes de pensar, nem sonhava em ser professor, eu trabalhava como vendedor de fitas e CDs. Famoso camelô, né? Sim. Então eu trabalhava vendendo fitas, CDs, nas ruas de Campina Grande, no centro, na feira, enfim,
em vários locais. E aí eu acho que com a questão da facilidade em passar troco, enfim, eu acho que gerou também o gosto pela matemática nesse sentido, né? E além do que, na escola também eu sempre gostava de matemática, né? Eu nunca fui muito de gostar das áreas de humanas. Eu sempre me identifiquei mais com a área de exatas. É a matemática, então acho que foi por causa disso também, sabe? Queria saber se alguém aí tem alguma pergunta. Nenhuma? Eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. E você, gosta da matemática? Rapaz, eu me interesso, eu gosto até. Ah. Bastante. Ok. Só que é aquela coisa. Mas assim, também não é aquele amor pela matemática. Eu tenho um certo interesse por conta de trabalhar muita lógica, trabalhar com números. Eu realmente gosto de resolver problemas, por exemplo. Mas não é aquela coisa que eu quero ser professor de matemática, eu quero trabalhar com matemática. Mais ou menos, né? A área que eu quero trabalhar não trabalha muito com a matemática, que é a arquitetura. Mas não sabemos, né? O que eu acho assim bastante interessante, né? Como um projeto desse envolve todos os alunos, né? Eu acho que vocês, a gente aqui sendo entrevistado, não deixa de ser um envolvimento de vocês aqui no projeto também, né? Porque é muito relevante isso, né? E eu mesmo estou achando assim bastante interessante essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado, né? Confesso que às vezes a pessoa fica um pouco, né? E aí, a pergunta de surpresa, né? Mas é meio que ser uma pauta aqui, direto. É um bate-papo assim, né? Mas bem bacana, bem interessante, né? Então eu acho que sim. Para mim, como professor de matemática, eu acho que o mais importante é a gente tentar passar alguma coisa que seja relevante para os nossos estudantes, né? Enquanto estudantes, enquanto fazendo parte da escola, ficar alguma coisa, né, do assunto, como você falou aí, né? A estatística, o que pode ficar lá na cabeça deles em relação ao conteúdo de estatística, né? Então, acho que um projeto desse ele é bem envolvente, ele é bem dinâmico, né? E é isso. Né? Então, quero agradecer essa breve entrevista que nós tivemos. Sim. Se sinta-se convidado para fazer uma entrevista completa assim com a gente. E foi um grande prazer. Cortes do... o ZetaCast no YouTube. Cortes do ZetaCast. É isso. Boa tarde, estamos aqui na Feira de Ciências da Escola José Tavares e eu estou com o tutor de um dos projetos, Edson. Boa tarde, Edson. Boa tarde. E eu queria te perguntar o que é que você, junto com sua equipe, trouxe nesse dia. Basicamente, a gente fez um trabalho com o pessoal do primeiro ano, né? E estava dentro da temática, que seria a temática que trata sobre o adolescente, né? Sobre esse desenvolvimento da adolescência, que a gente denomina como o jovem adulto, né? É uma fase de transição que os adolescentes têm entre a adolescência e a fase adulta, né? E o que foi que a gente focou nesse projeto, né? O que foi que nós trabalhamos mesmo nesse projeto? A gente trabalhou a questão do lúdico, né? Então era um projeto de teatro, o que é desafiador, né? Porque eu basicamente nunca trabalhei teatro aqui com o pessoal na escola, e nem os meninos, então literalmente foi um desafio, né? E eles tentaram esclarecer a força que a família tem para o desenvolvimento saudável, né, da criança na fase de adolescência até chegar na fase adulta, né? E a gente trabalhou várias temáticas. A gente trabalhou tanto essa questão da adolescência como também a questão evolutiva, né? E a gente viu aí a questão do livro Sapiens, né? Que seria o custo de pensar. Tem todo um histórico nisso, tá, gente? Tem todo um histórico. Eu posso até explanar um pouco para vocês aqui. Nessa questão da parte evolutiva, dentro da temática, a gente fala um pouco do desenvolvimento humano. Como é que o ser humano chegou a esse aspecto importante que seria a própria família, né? Dentro da evolução. Que seria basicamente assim. Quando o Homo sapiens surgiu, né, bípede, a postura ereta, o crânio dele, já com o cérebro bem desenvolvido, né, grande, um homem fraco, né, sensível em relação ao mundo, ereto,
o cérebro, bem posicionado, né, no eixo, não acarretava muitos danos. Se fosse curvado, por exemplo, forçava bastante a coluna, trazendo problemas de coluna, por exemplo, já que era um ser fraco. Então, esse cérebro crescendo num eixo próprio, vamos dizer assim, né, basicamente só a espécie humana conseguiu manter isso, o Homo sapiens conseguiu manter isso. Ao ficar ereto, ele muda a visão. Ele percebe o perigo, já que nós somos animais medrosos, né, nesse ponto de vista. Né? A nossa inteligência veio disso também. Muda a visão expande e algo incrível acontece. O homem, ele consegue olhar no olho da fêmea. Outros animais não, né? A relação sexual, por exemplo, não acontece dessa forma. E o homem se afeiçoa à fêmea. Ele reconhece a fêmea. E ao reconhecer a fêmea, começa aí a questão de família. Surgindo primeiramente o homem, né? E a mulher. Só que essa bela história ela vem com alguns problemas. Por exemplo, o homem ficou ereto, para o cérebro foi bom, para a família foi bom, porque já conheceu a mulher, então ele vai conhecer também os filhos, né? Tem aí já essa hierarquia e essa questão mais social, né? Então tem um desenvolvimento social envolvido, mas a mulher, por exemplo, ela acaba pagando com o parto, porque o quadril se estreita. E o filho, ele nasce, em relação aos outros animais, ele nasce prematuro, se a gente for comparar com outros animais. Tem animais que andam com dias, alguns até no momento que nasce, basicamente, já começam a andar. Então, o que é que acontece? O bebê frágil, dependente dos pais, que já estão hierarquizando essa questão de papéis, né? Os pais acabam tendo que ter mais cuidado com o filho. E ao cuidar do filho, se tornam ainda mais inteligentes. Entende? Isso a gente trabalha na parte de desenvolvimento, na questão evolutiva. Só que na questão social, o lúdico ajuda muito. Porque a criança ela aprende muito enquanto brinca. E já tem até trabalhos para o EJA, o pessoal adulto, trabalhando em cima do lúdico. Ou seja, não é para ser dispensado o lúdico. O lúdico ele tem que estar dentro de sala de aula. Né? Existem várias formas de trabalho lúdico. O teatro que o pessoal elaborou, né, que nós conseguimos concluir aqui, é um deles. Então, o que é que acontece? As meninas fizeram aí uma mão, né, gigante, vamos dizer assim, com material de baixo custo, né, basicamente papel, alguns arames. E nessa mão teria ligado laços, que se ligava a uma das alunas, né, integrantes aí, que agia como se fosse o Pinóquio, vamos dizer assim. Então, você pode ter uma mentalidade errada, dizer assim, então a família tem um aspecto de controle do filho, mas isso é só um lado. A família tem que ter esse controle do filho, até pelas questões hormonais e o próprio descontrole natural, né, da fase. Então a criança, os pais eles têm que ter esse controle do filho. Só que quando o filho ele começa a interagir, alguns laços são cortados. Só que quando esse laço é cortado, ainda fica ligado no filho. A gente chama isso até de ancoragem. Então onde é que o filho vai ancorar esses laços que foram cortados? Com outras pessoas, na interação com outras pessoas. Então sempre que um adolescente ele interage com alguém, ele interage nos laços que ele considera positivo, que tem significado para ele, né? Isso vem dentro da aprendizagem significativa também, né? E ele acaba ancorando esses laços que vêm da família, esses valores que vêm da família. Então, como é que um adolescente ele procura interagir? Ele procura interagir com os valores que ele traz de casa, o que faz da gente basicamente propaganda ambulante. Entende? Então a gente tem que sempre analisar isso. Como é que eu faço para, no nosso desenvolvimento quanto pessoa, ele ser saudável? Esse desenvolvimento tem que ter um acompanhamento saudável, tanto dos pais, da família, quanto na continuidade desse jovem interagindo com outros jovens, que no caso social ele acontece com muita intensidade na nossa escola. As escolas acontecem com muita intensidade, mas sempre lembrando, esses valores são agregados, ancorados a valores que são construídos no âmbito familiar. Não é do nada, você não se afeiçoa a alguém do nada. São laços que são ligados a laços já pré-existentes. Além desse projeto, você trabalhou com mais alguma turma, outro projeto, outro assunto? Eu cheguei a desenvolver um trabalho com o pessoal do 8º ano. Também em cima da temática com teatro, também, né? Eles chegaram a representar a peça teatral, né, que também é da Broadway, na Matata, do Timão e Pumba, Rei Leão, né? Dentro das temáticas foi envolvido assuntos sobre ecologia, né, consumidores, produtores, né, também desses animais no seu determinado bioma. O teatral foi uma forma de interagir também, né, entre os meninos. Aí a peça que foi trabalhada foi... No caso, o seu objetivo com a peça também era trazer a ideia do convívio de animais diferentes? Usar mais essa questão que eu tinha falado também do lúdico.
né? Como o teatro tem essa função, então é bom para inibido, né? Ter mais espontaneidade para poder agir. Tanto que eles tiveram até um certo receio de apresentar a peça. A primeira vez que apresentaram, ficaram meio tímidos, mas depois que eles conseguiram apresentar, eles ficaram até pedindo para organizar novamente para que eles voltassem a apresentar. E daí por diante. Ou seja, né, eles foram cada vez ficando mais e a interação foi cada vez ficando melhor. Até o coral improvisado, eles viram meio que improvisado. Só foi interessante. Então é isso, muito obrigada pela sua participação aqui. É um projeto bem importante, necessário, e é isso. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Olá, amigos da Tavares. Estamos aqui, mais uma entrevista, agora com a professora Helenice de arte. Vou pedir para ela se apresentar rapidinho aqui pra gente. Olá, minha gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Helenice. Sou professora de artes aqui da Escola José Tavares há algum tempo. E hoje é uma satisfação muito grande estar com vocês, participar desse projeto que eu estou achando incrível. Sou assinante do canal, tenho assistido tudo que eu posso assistir, moral. Sempre estou assistindo. E acho que a gente deve falar mais sobre a escola, sobre o nosso dia a dia na escola. E se a gente tem esse canal, vai ser muito interessante a gente publicar mais sobre esse canal e compartilhar mais sobre esse canal. O ZetaQuest, eu acho, é isso mesmo? ZetaCast, olha, eu acho muito incrível. Eu gostei muito e estou feliz por estar aqui agora com vocês. A gente fica feliz aqui com a sua aceitação de convite, né? E hoje estamos aqui na Feira Cultural de Projetos, né? E hoje temos aqui, eu queria que a senhora apresentasse seu projeto, falasse um pouco sobre ele. Então, nosso projeto, o projeto da escola é sobre saúde mental. E aí, então, eu resolvi fazer um trabalho sobre o gerenciamento da saúde emocional. E como é que eu resolvi fazer esse projeto? Eu resolvi trabalhar de várias formas com vocês, os alunos, usando várias linguagens da arte. Então, eu trabalhei com as artes visuais, eu trabalhei com a introdução ao design e trabalhei com teatro. Então, nós abordamos as maneiras de gerenciar a ansiedade, gerenciar o medo, gerenciar todas as emoções através das práticas artísticas, através da criatividade. E eu estou, assim, hoje a gente finalizou o projeto, hoje foi a nossa exposição, hoje foi a interação dos alunos da escola, e eu fiquei extremamente feliz, eu fiquei apaixonada, porque os alunos gostaram muito, vocês do terceiro ano foram lá, receberam os alunos, mostraram os jogos, a sala foi cheia o tempo todo, e os alunos gostaram muito, a receptividade dos alunos foi muito boa. Então, o que nós fizemos? Com o 7º ano, eles desenvolveram jogos. Os jogos já tradicionais, como é o caso do xadrez, só que então eles vão pegar as emoções e jogar no xadrez para saber a maneira como as peças do xadrez vai se movimentar, movimentaria também as emoções, né? O xadrez é um jogo de estratégia, então é uma estratégia para gerenciar as emoções. Então, eles transferiram. Dominó também com jogos de estratégia, com as emoções, jogo da vida, vários jogos que eles inventaram também. Todos os jogos apresentados foram jogos com estratégia de gerenciamento das emoções. E o resultado, incrível, muito bom. Se for o caso, eu mando algumas coisas para vocês poderem publicar, mande, tá? Que a gente coloque. E eu achei muito interessante, porque tinha jogos lá como é? Era tabuleiro, isso. E a gente jogava assim, aí tinha contar ponto, enfim. Achei muito interessante os jogos. E qual a importância desses jogos para o aluno, assim, para a interação, para entender a saúde mental junto com os jogos? Então, a gente tem trabalhado, a melhor forma para o aluno se entender, eles conhecerem as emoções deles. Nós todos, não só os alunos, mas todas as pessoas, a melhor forma da gente resolver os problemas das emoções é conhecer, dar nome às emoções. Então, a gente precisa dar nomes. Muitas vezes o aluno ele tem medo e ele pensa que é ansiedade. Muitas vezes ele está com vergonha e ele pensa que é ansiedade. Então, quando esses alunos vão criar estratégias para os jogos, eles precisam conhecer que tipo de sentimento qual é essa emoção que eles estão sentindo, dar nome a essas emoções e criar estratégias para resolver esses problemas. Sim. E importante saber também que as emoções, elas não são ruins. As emoções, elas só são ruins quando elas são mal gerenciadas.
Todas as emoções são importantes serem afloradas, todas são importantes. E o problema todo é quando essas emoções são exacerbadas, são emoções que não são controladas. Ansiedade fora do controle, medo fora do controle, o tédio fora do controle. Tudo isso é problema. Quando o aluno conhece, quando a pessoa, né, a gente fala, não que a gente está falando da escola, mas quando a pessoa conhece a emoção, consegue dar nome para essa emoção, ele tem uma facilidade muito maior de gerenciar essas emoções e não agravar com problemas mais sérios. Sim, a gente pode dizer até que não só as emoções são necessárias ter esse controle, mas a gente pode dizer tudo. A internet, por exemplo, o meu projeto era sobre isso, sobre a internet e o problema que ela pode causar pra gente. Então, tudo tem que ter um controle, um equilíbrio. O equilíbrio é parte de tudo, né? Tem algumas coisas, eu falo muito da Bíblia, né? A gente precisa ter prudência, quando tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ser prudente. A gente precisa saber o nosso limite. A gente precisa ter limite. E foi interessante. Por que eu resolvi fazer esses jogos de tabuleiro? Por que eu resolvi fazer jogos táteis, né? Que o aluno vai poder jogar, vai poder fazer a interação com o outro, pessoalmente. Sim. Exatamente por essa questão. Sair um pouco da tela, né, das telas, sair um pouco do tablet, do computador, do celular e vir mais para a vida real, né? Porque aqui o tete a tete, o tato com as pessoas, a convivência vai ser muito mais, vai somar muito mais do que a questão à distância. Então, o olho no olho, essa questão eu acho muito importante e a gente viu o resultado. Eu posso até falar para vocês o seguinte, eu estava conversando com a coordenadora e até com a diretora. Até o mês de julho, a gente teve muitos problemas de ansiedade aqui na escola, muitos casos. E a gente começou a fazer esse trabalho desde o mês de março, abril. Nós começamos a fazer o trabalho em abril. E o que nós notamos foi que depois agora, no mês de agosto, mês de julho e agosto, os casos de crise de ansiedade diminuiu muito na escola. A gente não teve mais tantos casos. Pelo menos nos dias que eu estou na escola, a gente não tem tido casos de crise de ansiedade, né? Aquela questão das crianças, dos alunos que choram muito, diminuiu muito. E eu falo que isso é um trabalho muito forte que a escola tem feito, né? Os professores têm feito um trabalho muito forte. Não só professora de arte, mas o Rodrigo tem feito, a Neide tem feito, a Poliana tem feito, Vivi tem feito. Então, os professores têm trabalhado muito com essa questão e a gente viu que diminuiu bastante as crises de ansiedade na escola. E realmente tem uma grande importância esses projetos. A gente vê que não só ajuda o aluno mentalmente a ficar menos ansioso, poderíamos dizer assim, ou ter menos crises, mas também ajuda intelectualmente. Então, a gente pode dizer que ajuda muito a criança a aprender brincando. Exatamente. E tem uma coisa importante, Gabriel, que é o seguinte, a gente não está falando de tratamento específico, a gente está falando como uma forma de evitar os problemas e saírem, porque a ansiedade existe, a depressão existe, e esses problemas devem ser tratados com o médico, né? O que a gente pode fazer na escola é exatamente isso, buscar uma criatividade, buscar meios para que o estudante, o adolescente ou a criança esqueça um pouco desse problema. Quando o problema é agravado, né, é uma questão de patologia, né? A patologia quem resolve é o médico, então é importante saber isso, tá? Se algum aluno está com um problema que a gente não consegue detectar ou que ele conseguiu procurar um médico, não é o professor que vai resolver, certo? É bem importante a gente falar isso. E se o adolescente, enfim, tiver com um certo problema, ele pode sim procurar o professor, mas o professor vai procurar ajuda médica. Com certeza. Então, o adolescente, a gente tem esse tratamento aqui na escola. Sempre que um adolescente, um aluno, a gente vai falar assim, sempre que um aluno está com algum problema de crise de ansiedade, até quando ele não sabe dar nome, né? Que a gente está falando, a questão de nomear, os professores da escola, todos os professores estão sempre a postos para poder conversar com esse aluno. Se for uma coisa que a gente pode ajudar, a gente ajuda no momento. Se for outro momento, a gente vai falar procurar os responsáveis, né? Os conviventes, pais e afins, para resolver esse problema, se for o caso do médico, não é isso? Sim. E mudando um pouco de assunto, a gente viu que esse ano teve uma participação muito bonita até dos alunos nesse projeto. Aí o que a senhora achou de todos os projetos que teve? Eu acredito que a senhora tenha participado de vários, assim, assistido pelo menos.
que a senhora achou dele? Eu achei desse incrível. A gente estava na sala, os professores falando ali, sabe? Eu fiquei empolgada demais com a turma lá em cima, porque foi a turma que eu participei bastante. Como eles o terceiro ano, vou falar, como eles se envolveram para arrumar a sala, como eles se envolveram para colocar os jogos, como foi o envolvimento desses alunos. Eu fiquei encantada. E aí eu vou olhar, o sétimo ano da manhã também participou bastante. Eles fizeram jogos, um envolvimento muito grande. Eu acho, o pessoal do teatro, que fizeram teatro agora, Foi segundo muito ano, bom no tanto o teatro, o pessoal que estava trabalhando, quanto os ouvintes, né? Quem foi assistir o teatro. Foi Exato. tudo incrível. Então, eu acho que a escola está de parabéns. Quando eu falo escola, eu não estou falando de professores. Eu estou falando como um todo. Né? O corpo docente, o corpo discente estão de parabéns Isso. pelo envolvimento com o projeto. É um projeto que durou quase um ano todo, finalizando, mas a gente começou em março, acho que antes, né? Na primeira Foi. reunião. A gente começou e a gente está finalizando agora. Hoje, 18, né? 18 de outubro. Poxa, eu ainda fiquei umas 2, 3 semanas só pintando uma tela. Falaram que foi 200 dias, mas tudo bem, né? Não, 200 dias é muito. Mas foi muito bom esse projeto. Então, para encerrar nossa entrevista, a senhora teria alguma coisa a acrescentar Tem pra sim. gente? Eu quero parabenizar vocês pelo projeto. Obrigado. De vocês. Eu vou falar do projeto aqui, né? Do projeto aqui do CAST. Eu vou falar também do projeto de vocês ali na Marluz. Foi um projeto incrível, vocês apresentando sobre essas questões. E eu vou dizer que ele me atrapalhou, você viu que ele estava falando ali? Foi muito, muito, muito bom. E eu vou parabenizar vocês por isso. O engajamento de vocês todos, né? Então eu vou falar aqui, Eduardo, Fernando, Gabi, Camila está ali atrás, João, né? Eu não sei, as meninas que estão lá, eu estou vendo sempre elas trabalhando aqui e eu tô achando. Gente, sério, eu estou apaixonada com o projeto, tá? Do projeto Sinta-se de vocês. convidada para fazer uma entrevista longa com a gente, que eu vi que a senhora tem coisa pra Falo gente demais, falar. né? Ele fala muito. Não, mas... E Eduardo tá falando ali, tá na hora, é porque ele sabe que eu tenho tempo ali, né, Eduardo? Ele sabe. Tudo bem, então é isso. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Obrigada a pelo gente agradece convite, tá? muito mais. Muito obrigada, meninos e menina. Obrigada. Tá? Então é isso. Tchau, tchau. Estamos aqui novamente no podcast Zé Tavares, ZetaCast. Hoje, com o Rian do primeiro ano, durante a nossa feira cultural, né, da saúde mental. Ele que é paraense, então eu queria entender um pouquinho. Se apresente primeiro. Então, bom, pessoal, mais uma vez, é um prazer estar aqui no ZetaCast, a primeira vez. E meu nome é Rian, sou do primeiro ano e eu vim de outro estado pra morar aqui na Paraíba. E eu queria primeiro entender, porque você chegou aqui e disse, eu sou paraense. Aí eu já, isso é boa. Aí eu queria entender, por que você veio pra Paraíba, assim? Qual foi o motivo? Mas problema familiar mesmo. Familiar, né? Eu morava praticamente só, eu vim pra cá. Aí, no caso, tu nasceu lá, viveu... Foi, nasci lá. Nasci lá, morei, eu vim pra cá só passar as férias e gostei da cidade e vim morar aqui. Pronto. E tá gostando daqui? Tá? Tô gostando sim. Já se adaptou legal? Sim, ainda não com o clima da cidade ainda. Sim, e já faz muito tempo que você tá aqui, por aqui pela Paraíba? Aí faz uns 3 meses. 3 meses? E no Pará tem praia? Sim, uma curiosidade, no Pará, as praias são de água doce, não tem praia de água salgada. Sim. Porque é banhado pelo Rio Tapajós. Tapajós. E do outro lado, que é o Rio Solimões Por ou aí. Amazonas. Amazonas, Rio Amazonas. Amazonas. Depois eu sou... E você era lá de Belém do Pará, da capital? Sim, capital mesmo. Morava no centro. Morava na área nobre. Área nova. Ia? É. Moral. E os motivos, assim, pelo que você veio. Você acha que teve uma grande diferença de lá pra cá ou acha que a cultura é mais ou menos assim, parecida? Não, a cultura é muito diferente mesmo. Poderia citar alguma coisa que é muito diferente da gente? Eu achei muito diferente de vocês é a culinária. Muito diferente. Culinária. Porque vocês estão acostumados a tomar açaí com granola, com leite ninho. Eu gosto, mas só que lá a gente toma açaí normal, com peixe, salsicha, frango. Caraca! É muito diferente. O açaí, no caso, é igual que a gente come aqui? Aquele potinho... Não, ele vem, a gente bate ele na máquina, mesma polpa dele. A gente não congela ele, a gente toma na hora. É só um suco, não... Caraca, que legal. Achei muito interessante mesmo. E quanto à culinária... Lá no Pará, não querendo estereotipar, dizer que generalizar. Mas lá tem 2 tipos, se não me engano, Paysandu e Ré. É de lá? Sim. Tu era? Paysandu. Lá tem alguma briga assim muito grande entre esses dois? Tipo, dia a dia a gente vê os dois se batendo muito? Sim, porque lá no Pará, o estado do Paysandu é antes e do Remo é na frente. São muito perto. E, geralmente, dia de clássico, tem muita briga, rola muita briga. Ixi. Tanto que as ruas são fechadas para não ter briga. Caraca, então lá é muito forte essa rivalização.
E aí aqui você já sentiu uma diferença, porque aqui a gente não vê tanto assim. É, realmente, não veio tanta confusão. O maior briga que eu diria aqui que seria de política, mas. Mas. É muito bom. Ó, aqui a gente tá. Eu não sou da Paraíba também, eu vim pro Rio um dia. Do Rio, eu vim do Rio um tempo desse. Mas já venho aqui te acolher aqui na Paraíba. Faço uma boa estadia aqui, uma boa morada. E. Viva aí na Zé Tavares. Zé Tavares é uma boa escola. Ó, escola massa. Aproveite. E ao demais, você tem alguma coisa pra dizer pra nós? Eu tenho que dizer que eu tô muito agradecido de participar do DataCast e sente. que agradecer também a escola, porque quando eu cheguei, não tinha escola pra eu ir, não tinha lugar pra nenhum pra eu ir, mas a escola me acolheu muito e eu agradeço muito. Prazer é nosso, então. É isso aí, galera. Isso aqui foi o Rian, lá do Pará. Estamos aqui, novamente, no nosso podcast, nossa entrevista. Hoje, com a ilustre convidada, nossa diretora, Binha. Queria agradecer por ter aceitado nosso convite. E queria pedir para a senhora se apresentar primeiro, dizer sobre o seu trabalho. Meu nome é Rubenice Macedo, sou gestora da escola José Tavares. É um prazer estar aqui com vocês, neste momento tão especial para a nossa escola. E hoje nós estamos, como eu já disse várias vezes aqui, em outras entrevistas, a gente está na Feira de Ciências sobre a saúde mental. E a gente quer entender um pouco sobre esse projeto, sobre como veio a ideia de trabalhar a saúde mental, como foi esse planejamento. Esse planejamento aconteceu no mês de fevereiro, certo? O projeto surgiu com a colaboração de todos os professores que tem um planejamento no início do ano. É um projeto de intervenção pedagógica da escola e foi escolhido esse momento para a gente trabalhar a saúde mental, porque é um tema de grande relevância para a educação. Portanto, nós, professores, funcionários e também os alunos contribuíram para que a gente pudesse desenvolver esse projeto, onde hoje está sendo concluído com toda a comunidade. E acredito que a senhora tenha ficado muito feliz, porque nós tivemos uma participação imensa dos alunos, muitos projetos, e queria entender um pouco assim sobre, não só sobre esses projetos, não só nesse negócio, mas qual a importância no âmbito do professor, da diretora, no caso, né? Dessa importância da saúde mental, de ter essa saúde mental, porque a gente fez um projeto e dizia muito que a pessoa que trabalha com o que não gosta é muito cabível de ter um peso na saúde mental, ter a queda, trabalhar pesado, não conseguir fazer bem e ainda sair doente, né, podemos dizer assim. E aí até Cláudio disse que ele não fica assim porque ele diz que gosta de trabalhar aqui. Então, qual seria a opinião dos professores, podemos dizer assim, né? Deixa eu emocionada só em falar em Cláudio, está gostando de trabalhar aqui, é um imenso prazer. Eu faço minhas palavras do professor Cláudio e digo para vocês que é imenso prazer de estar com vocês, não só como gestora, mas fui professora por 25 anos e eu me realizo no meu trabalho. Não tenho estresse. É um prazer, assim, estar com vocês no dia a dia da minha vida, certo? É tanto que hoje eu estou me preparando para me aposentar, mas antes disso, estou fazendo um tratamento psicológico para me desapegar, porque eu amo muito vocês. A gente também ama muito a senhora. E gosto, como o professor Cláudio Teodista falou, né? Ele se realiza. E eu sinto isso, não só com o Cláudio, mas com todos os professores, né? Vejo o quanto eles fazem um bom trabalho em sala de aula, o quanto eles se dedicam a vocês, certo? E eu estou sempre contribuindo e somando com os professores e com vocês também. E eu diria assim, com o maior respeito do mundo, mas a profissão de professor é uma das mais... diria perigosas, porque tem o apego dos alunos, tem várias coisas, né, que influenciam a pessoa. Então a pessoa tem que ter muita saúde mental, tem que ter uma cabeça muito boa para exercer essa profissão. A gente é muito grato por ter a senhora como diretora, por ter Cláudio como professor,
todos os nossos professores, a gente é muito grato. Nós do terceiro ano, do segundo, do primeiro. E a gente fica muito feliz da senhora ser nossa diretora, de essa escola ter uma grande infraestrutura, né, podemos dizer assim, diria profissional. E queria que a senhora pudesse dar uma palavrinha pra gente, para encerrar nossa entrevista. É imenso prazer, né, de ter vocês, principalmente vocês do terceiro ano que estão saindo da nossa escola e ingressando, se Deus permitir, A universidade. na universidade. Se Deus quiser. E eu rogo a Deus que todos vocês cresçam. E um dia olhem para cada professor de vocês e vejam o quanto eles contribuíram, né, para o crescimento de vocês. Hoje nós temos alunos que passaram na Escola José Tavares e hoje estão estagiando aqui como professores. A professora de Educação Física, que é Vivi, está com Kaline Castro, que foi aluna aqui desde da alfabetização e hoje está estagiando como professora de Educação Física. Nós temos a professora Judite, que é professora de História, e está com a aluna estagiando também, Sara, professora de História. Então é um prazer imenso ver vocês retornando à casa, certo? Como professores, pode ser como palestrante, como médicos, né? Como os engenheiros. O que vocês almejar a profissão. Mas que ser professor é a melhor coisa. Melhor coisa. Então a gente agradece demais a sua participação. Sinta-se convidada também para ter uma entrevista completa com a gente. E foi essa a nossa entrevista. Muito obrigado mesmo, repetindo, porque é uma graça muito grande ter a senhora como diretora e estar aqui diante de nós dando uma entrevista. E minha gratidão a vocês, ao professor Cláudio Teodista, né? Chegou na escola este ano, mas que vem somando, multiplicando, né? Esse sonho realizado de ter o podcast da nossa escola, uma escola tão pequena, né? Que só tem apenas 86 anos, mas que sempre está recebendo e inovando os professores aqui, chegando e eu estou abraçando todos, porque o que é bom a gente tem que abraçar. Muito obrigado, Cláudio. Ele sabe que o carinho imenso que eu tenho por todos os professores aqui. Então, muito obrigado e é isso. Boa tarde, estamos aqui com o Gabriel, hoje representando o projeto de Marlúcia, né? Isso. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Me conte mais sobre o que você fez, sobre o que vocês trabalharam lá. Bom, sou Gabriel, tenho 18 anos, estou no projeto de Marlúcia, sou aqui do podcast, né? Já me conhecem. E ela pediu para eu representar ela. Nosso projeto foi sobre a saúde mental. Nós fizemos algumas telas, alguns quadros desenhando e fizemos uma breve apresentação sobre a saúde mental no âmbito da tecnologia. Como é importante a tecnologia, como ela é importante e como ela pode ser um agravante quando se fala de saúde mental. Então, nosso projeto focou um pouco nisso, mas nessa área das redes sociais, na internet em si, e como isso pode atrapalhar o aluno com a saúde mental dele. Você, no caso, tocou no assunto da importância. Pode falar mais pra gente essa questão? Pronto. Porque assim, a tecnologia, ela pode ser um pilar pra gente, pode nos ajudar em muita coisa, muita mesmo. Enquanto apresentava, eu falava que a tecnologia pode ajudar até a gente a fazer arroz. Eu mesmo já fiz arroz e não deu bom, mas eu fiz usando a internet, porque eu não sabia fazer. Só que o problema é quando ela começa a entrar no estado de vício. Por exemplo, tem muito adolescente, muito jovem, que acordou, já pega o celular, já vai mexer no Instagram, no WhatsApp, no Twitter. Eu mesmo. E é muito perigoso isso, porque acaba por a pessoa ficar contaminada com os conteúdos que ela assiste, porque normalmente ela começa a se comparar, começa a querer usar a internet pro lado mal. Por exemplo, um dos nossos amigos que apresentava também dizia que a própria tecnologia mostra, a internet, as redes sociais, mostra uma vida que não existe de verdade. A vida que é totalmente fora da realidade, aquela vida. Então, a importância desse assunto, principalmente aqui na escola, sobre a saúde mental e tudo, é que
não só a gente, mas os próprios alunos, os professores, todo mundo começa a ter uma noção diferente sobre a saúde mental. Helenice dizia aqui, enquanto eu entrevistava ela, que... Eu esqueci o que ela dizia. Calma, tô falando muito. Sim, Helenice dizia aqui, enquanto eu entrevistava ela, que essa interação entre os alunos com jogos e falar sobre saúde mental por meio, por exemplo, do filme Divertidamente é muito importante. O adolescente já vai começando a pegar e começando a entender as suas emoções, entender se o que ele sente, se é ansiedade. Porque a gente tá gravando ainda. Se é ansiedade, se é depressão em si. Então, é muito importante. E foi muito importante esse projeto, essa Feira de Ciências. Foi uma das que mais teve participações, uma das que mais teve... Por exemplo, o podcast estreou nessa Feira de Ciências. Então, foi muito bom, de verdade. Me sinto muito agradecido pelo convite de Marluz de ter participado. Foi um projeto excelente, com muita organização e uma participação muito boa. Perfeito. Faço das suas palavras as minhas também. Foi um projeto excelente, realmente. A gente vê que coisas novas na escola realmente prendem a atenção dos alunos. E, assim, os projetos sendo desses assuntos importantes, acaba chamando mais ainda a atenção. E é isso. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E é isso aí, pai. Então, esse é o nosso podcast. Essa foi a nossa apresentação aqui na Feira de Ciência sobre Saúde Mental. A gente agradece para quem assistiu até o final. Quem assistiu até o final, comenta... Pão. Elefante azul. Eu falei e pão. Falou pão primeiro. Então bota pão azul, por favor. Então deixa o like. Ó, peça o like aí também. Deixa o like aí. Uma meta. Vamos falar uma meta de like agora. Uma meta. Fala uma meta, Cláudio. Uma meta de likes. Ó, promessa de Cláudio. Concorrer, hein? Quem comentar pão azul, todo mundo vai ganhar um carro 0 km. Onix 2021. Tá certo? Então se inscreva. Olha lá, bicho. Então se inscrevam, deixa o like aí, ó. E é isso aí. Tamo junto pra quem assistiu até o final. Tchau, e quem não assistiu, Eu tô é vacilão. aparecendo? Errei. Valeu!